Quem tem medo de saúde mental para preferir porrada, tiro e bomba? Quem tem medo de cura mental para fazer guerra? Quem tem medo de psicoterapia? Quem tem medo de medicina de saúde pública? Quem tem medo do jovem Freud, que é o pioneiro da cura mental na medicina moderna e que trouxe uma revolução que está em curso, né? Que Freud ainda não é conhecido nem reconhecido pelo povo nem pelo povão. Freud foi aprisionado nas academias elitistas e nós podemos ver isso com esse processo. Dr. Freud com a Besta Fera, peça de teatro escrita por Vitor Por Deus, apresentada pela Teatro Clínica Dionísias, na Praça do Monumento para Tom Jobim, no Arpoador em Ipanema, no Rio de Janeiro, Brasil, de agosto a dezembro de 2023. Eu escrevi a peça, escrevi o roteiro todo, escrevi a partir da inspiração do filme do John Huston, de 62, Freud Além da Alma. Depois assisti também, há 2 anos atrás, ou 3 anos atrás, na pandemia, eu assisti no Netflix a série sobre o jovem Freud. Eu não consegui dormir, vi a série toda. Quando vi esse filme também não consegui dormir, fiquei elétrico. E aí escrevi esse texto em junho e julho. Junho, julho, agosto, nós escrevemos a dramaturgia e começamos a fazer ensaios abertos com esses cartazes maravilhosos feitos pela Naga Brit, que é a nossa artista residente, artista visual residente da Teatro Clínica, e essa arte incrível que captura o espírito de aventura, o espírito de epopeia, o espírito de drama épico, coletivo, político, que é a história da vida do Freud, que era um jovem, um judeuzinho do interior, que do subúrbio, que casou virgem, era neurótico, era histérico, desmaiava quando ficava nervoso, cheirava cocaína, ficou com 53 anos casado com a única mulher, o último amor vitoriano, né, do século XX, o Freud e a Martha Nathanson Freud. Então ele é um herói do nosso tempo, um herói da cura mental, é um herói da cura, um guerreiro da paz, é um guerreiro da luz e a gente realmente acertou a partir dos resultados que a gente vai mostrar aqui do processo teatral. Uma obra central para nós foi a obra do George Didi Huberman, não sobre o jovem Freud, mas sobre o Charcot, né? E foi isso a grande surpresa do espetáculo. Descobri a importância do Charcot na medicina moderna, na psicoterapia moderna, na psiquiatria moderna, na neuropsiquiatria moderna, pariu a neurologia, né? Ele fundou a neurologia como ela é até agora. E é o grande pioneiro do uso das artes no contexto das doenças mentais graves, das histerias, das neuroses graves que ele atendia no Hospício da Salpêtrière, em Paris, e no consultório privado dele também. Outra biografia definitiva sobre esse Charcot artista, sobre esse Charcot ator, sobre esse Charcot dramaturgo, que é o Performing Neurology do Jonathan Marshall, a dramaturgia do Dr. Charcot. E isso nos deu assim, uma ideia de que o Charcot era o Chacrinha, né? E o Chacrinha era o Charcot. O Charcot era o Chacrinha da neurologia. E essa cena memorável é o encontro dele com o jovem Freud, e foi o Charcot que ensinou a ele o caminho, né, para o diálogo terapêutico que a psicanálise vai adaptar no consultório médico. A Blanche Whitman, que foi a cliente principal do Charcot, que trabalhou com ele longo tempo e que ficou curada depois que o Charcot morreu, que parou de fazer as performances, ela já não mais fazia crises histéricas e ela só fazia as crises no teatro com ele, né? Então é reencenar até curar. O semelhante cura o semelhante. Através da ação teatral você cura a neurose, a doença mental, né? E aqui essa imagem desses 4 cavaleiros do Apocalipse, né? O Breuer, o Janet, o Charcot e o Freud, que são os pioneiros. Então a gente retorna no tempo para entender como que esses caras avançaram, desbravaram o campo da psicoterapia, né? O campo da cura mental, o campo da promoção da saúde mental. E nós ensaiamos uma parte desse processo, que foi julho e agosto, no apartamento Copacabana emprestado, que a gente fazia. Essa é a primeira máscara do Charcot, que eu comecei a compor aí nessa época já, e levamos para a rua. Começamos a fazer ensaios abertos às sextas-feiras no Arpoador,
já mobilizando a comunidade, já participando, improvisando. E realmente o espaço público é lindo, né? O espaço público é maravilhoso, o espaço público é generoso, e nós fomos nos avançando. A abertura da peça era no prólogo da pandemia de doenças mentais, a gente comentava a pandemia da doença mental, comentava a pandemia da Covid-19, né, e o sofrimento psíquico que está associado a toda essa situação de que não foi resolvido, como demônios, como energia de eterna negação. O teatro dá a nós essa possibilidade de falar uma língua do drama, a língua da imagem, a língua da improvisação, né? Então isso tudo vai mostrando como é possível traduzir o conhecimento científico do Freud, do Charcot, em drama, em mimese, em imagem, né? E por isso a doutora Anísia é muito importante nessa transição. E essas imagens que o Fabrício Moser, que veio assistir o espetáculo várias vezes, e aqui as energias de eterna negação, né? A pandemia de doenças mentais. E aí vem dia 6 de maio de 1856, quando nasce Sigmund Freud. Ele nasce na praça, ele nasce com a parteira, e o Jacob Freud, e a Amália Freud, e a família de retirantes, porque eles vêm do interior, né? Depois eles vão para Viena. Então isso dialogou muito lindamente com o público, humanizou o Freud, trouxe o Freud para uma perspectiva do que ele era, do que ele é humano, de que ele era um pobre, de que ele era um periférico, de que ele vinha do interior, lá do Friburgo, lá do Império Austro-Húngaro, né? E na juventude foi um grande desafio para ele conseguir fazer o que ele conseguiu fazer, que era compreender a loucura e a doença mental. E aqui chamar a atenção para o Glauco Deres, né, que é um jovem ator carioca que fez um trabalho exemplar e trabalhou muito bem e protagonizou e narrou o Freud, né, o jovem Freud enfrentando a besta fera da loucura, enfrentando a histeria, enfrentando a histeria dele próprio, o vício em cocaína, né? Então tudo isso foi muito rico na linguagem do drama, e a gente o tempo inteiro trabalhando com o cortejo, com a força das manifestações, das improvisações, o conteúdo, trabalhar o conteúdo, não trabalhar a forma, a brilhante atuação entre vários personagens do Rafael Mannheimer aqui na máscara do Dr. Breuer, Dr. Joseph Breuer, que foi o primeiro professor importante que o Freud teve, que investiu no Freud, que ajudou o Freud. Aqui a cena do Breuer, do Freud e da Ana Oh conversando lá sobre o nascimento da psicanálise, né? E depois o Breuer indica o Freud para ir a Paris, aí ele vai a Paris, para o hospício da Salpêtrière, né? Enfrentar a besta fera das doenças mentais, o medo, a morte, a descender ao inferno da loucura. E aí ele vai conhecer o professor Charcot no hospício, fazendo o maior cassino do Chacrinha, né? No hospício, nossa trama, Charcot era Dionísio, Charcot era artista, era ator, era improvisador, liberava o inconsciente das pessoas da comunidade e baixava o santo para despachar bem o santo. A cura é a despachar bem o santo para fazer através do santo ser bem recebido, né? Como ensinam as tradições imemoriais da vida, das religiões, de toda a história da humanidade. E isso foi muito rico, muito importante, chamando a atenção também para Reginaldo Terra, em cena, interpretou o Juliano Moreira, interpretou os pacientes do Charcot, do Freud, esteve com a gente esse tempo todo contribuindo. E Reginaldo tem 74 anos de vida, foi internado aos 11 anos, ficou 58 anos internado, e ele está em ação, fazendo teatro com a gente há 15 anos. É um milagre da psiquiatria transcultural, né? Viva Nise da Silveira, né? Um resultado digno de Nise da Silveira. Também aqui o diálogo, né? O semelhante cura o semelhante, o diálogo cura as pessoas, o Gari dançando, todo mundo dançando na praça, o Cassino do Chacrinha, o louco carnaval chegou e também fizemos uma homenagem ao Hotel da Loucura, né? Porque o que o Charcot fazia no Hospício da Salpêtrière, que era usar as múltiplas linguagens artísticas para expressar as doenças, também lembra o Hotel da Loucura, também lembra o que nós fizemos no Hospício do Engenho de Dentro, lembra o trabalho da doutora Anísia da Silveira e ensinou o trabalho do Freud a ele próprio, né?
Freud chega para Charcot em Paris como um médico, como os outros, e volta um psicoterapeuta, né? Ele volta um homem da cura mental. E aqui chamar a atenção para a performance do Juliano Moreira, que é o psiquiatra preto que pioneirou a teoria freudiana, pelo Gabriel Moraes, que é morador de rua. E nós conseguimos documentar. Nesse dia eu tirei o telefone do bolso, eu tenho que fotografar, porque a imagem está muito forte. E aqui essa imagem do círculo, da roda, da história, da humanidade, da comunidade, da saúde mental, da cura pelo diálogo, da psicoterapia, da medicina, da saúde pública, nessa encruzilhada do Rio de Janeiro, né, no Arpoador, com o Tom Jobim participando. O Tom Jobim dança com a gente, o Tom Jobim se mexe com a gente. Então isso tudo é muito importante aqui, né, mais um detalhe de uma histérica da Salpêtrière, que vai ser curada no teatro, né? E tudo isso numa linguagem direta, clara, acessível, todo mundo assiste, as pessoas perguntam, participam, dão chapéu. O chefe da polícia veio nos cumprimentar e nos elogiar, o Major Gomes, o chefe da polícia do Arpoador, agora em dezembro. E esse elenco de atores comunitários, improvisadores, pessoas que estão trabalhando, doando o seu trabalho, doando sua energia, doando suas imagens para o trabalho coletivo, para o trabalho do desenvolvimento humano, da promoção da saúde mental. E Dionísio realmente adora, né? E Deus e Apolo adora, e os deuses do teatro avançam e a gente consegue produzir grandes produções. Vem gente de outros estados participar. O Nilo Guerra, que é ator da nossa Teatro Clínica, foi estagiário nosso como médico de família, residente, visitante, e retorna também participando aí com a gente. Nilo, um médico excelente, um ator excelente. Aliás, o ator e médico é a mesma coisa, no fundo, né? Já é o Charcot mesmo. E é o pioneiro na modernidade. E aí o ato 4, que era o ato 3, que é quando o Freud abre o consultório de rua, né? E abre o consultório dele em Viena, que ele volta aos 29 anos ainda, ele volta e vai abrir o consultório dele para trabalhar o diálogo, para trabalhar a psicanálise. E esse diálogo se expande, a gente canta canções, canta músicas que comentam, que amplificam o conteúdo que o paciente está trazendo através do improviso. É um teatro terapêutico, digno do Dr. Charcot, digno porque a gente trabalha com improvisação como ele trabalhava com improvisação e trabalha sem medo das patologias, né? Mas fazendo a descrição das patologias, avançando. E tudo isso é muito importante. A performance do Juliano Moreira, a máscara do Juliano Moreira, interpretada por um morador de rua com seu cãozinho, o Marley, que participou da cena, que dormiu em cima da cena. E isso é maravilhoso, e isso confirma, é confirmação do inconsciente, que um morador de rua, uma pessoa que está em sofrimento psíquico crônico, sofrimento psíquico intenso, seja capaz de compreender o que está acontecendo no espetáculo e interpretar uma personagem que faz uma justiça histórica inacreditável, porque o Juliano Moreira também era preto, também foi originário de família de pessoas escravizadas, e se transformou no maior psiquiatra da história do Brasil, e é certo que é esse psiquiatra que vai fazer o reflexo do povo a esse ponto, né? Por que nós vamos pular o Juliano Moreira? Até mesmo porque o Juliano Moreira é o pioneiro da teoria freudiana no Brasil, foi o primeiro, tem correspondências com Freud, foi o primeiro a falar de Freud, e o Juliano Moreira fez a reforma psiquiátrica no início de 1903, ele aboliu as camisas de força, tirou as grades, introduziu oficinas expressivas, introduziu a psicoterapia, introduziu a psicanálise no Brasil. Então é muita luta e muito apagamento da memória dos nossos heróis, dos nossos cientistas, dos nossos médicos, né? Freud e Juliano Moreira. Freud também foi apagado, Freud está enjaulado dentro das academias elitistas, né? E aqui essa cena maravilhosa, onde há uma fumaça, né, produzida pelo próprio ambiente, com a Anísio da Silveira, o Juliano Moreira e o Freud juntos. Ali falta o Jung ali, né, entre o Freud e a Anísio, mas realmente não apareceu o Jung dessa vez. E aqui também eles no cortejo, e a doutora Anísio, que foi interpretada pela atriz Andréa Lins, também com brilhantismo. Esse processo foi todo executado com brilhantismo por parte do elenco, não deixamos de fazer nada, a agenda foi toda cumprida religiosamente, foi maravilhoso realmente o processo. E aqui uma imagem da Nise verdadeira, né, da Nise histórica, que é uma figura também do diálogo, da união, da psicoterapia, do Freud, né,
do Jung, de uma linhagem da imagem do inconsciente, da improvisação. Reginaldo Terra em cena, Andréa Lins, Rafael Mannheimer, né, o grupo grande, as pessoas participando, um espetáculo humanizante, sem microfone, sem caixa de som, o público senta para assistir, as pessoas participam, dançam. A Berenice Xavier, que é uma atriz histórica do nosso grupo, já participa há mais de 10 anos do Teatro de Dionísio, aqui participando, veio de Fortaleza. E isso, o morador de rua Alexandre de Souza, que declamava poesias, e depois disse para nós que era poeta. Nós fizemos grandes apresentações, o público adorou, a resposta foi incrível, e a gente quer continuar a fazer esse trabalho, continuar a fazer a segunda temporada, e crescer em qualidade, crescer em público, crescer na capacidade de comunicação do espetáculo, que nós vimos é de uma grande potência e que traz grandes reflexões a respeito de por que a gente tem medo de cura mental. Quem tem medo do jovem Freud, né? E por que essas figuras tão importantes como Charcot, Juliano Moreira, a própria Nise da Silveira, são apagados no campo da medicina, no campo da neuropsiquiatria, né? E isso é uma contradição muito profunda. O nosso elenco, Reginaldo Terra, Nathalie Cristina, Rafael Mannheimer, Andréa Lins, Glauco Deres, eu, Gabriel Moraes, o Marrom, que interpretou Juliano Moreira, e o demônio do delírio da Anaó, Alexandre de Souza, o poeta, Miriam Meirelles, e participações improvisadas do público. Agradecer o Nando Rodrigues, a Rebeca Ovelha, o Evilásio Carneiro, que participaram com a gente também. A nossa artista visual, que é uma craque das artes, é uma Kandinsky de Petrópolis, chamada Naga Brit. As fotos do nosso Alberto Londa, o Diogo Coutinho, a Karina Mesquita, que é psicanalista, psicóloga, escreveu um texto que a gente está processando e fez fotografias. E o agradecimento ao Fábio Ariston e o Major Gomes, da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que chefia lá o Arpoador e que dialogou conosco e apoiou o nosso espetáculo logo antes de iniciar uma das últimas performances. E um muito importante, talvez seja o mais importante, é uma produção 100% comunitária. Somos nós nos movimentando, organizando o nosso discurso, falando de medicina, falando de cura mental, e isso é a experiência do Hotel da Loucura, de 15 anos, e da nossa teatroclínica, que é a nossa experiência mais médica, mais clínica de família, né? Mais clínica comunitária, junto com o teatro e com a utilização dos métodos psicoterapêuticos dessas referências todas que nós apresentamos no espetáculo, que é essa ideia de fazer promoção de saúde mental comunitária acoplada com a clínica médica e a cultura pública. É muito melhor e os resultados são inegáveis. E as imagens são documentos psíquicos, as performances são documentos psíquicos, e isso é uma arte e ciência. A gente faz ciência através da arte. Muito obrigado a todos e sejam bem-vindos à promoção da saúde mental que a gente tem trabalhado. Quem tem medo do jovem Freud?